Olá, turma! Vamos à correção da atividade realizada na semana passada. Nós estamos trabalhando agora com as figuras de linguagem, um conteúdo extremamente importante que nós devemos aprender. Figuras de linguagem têm muito a ver com os tipos de linguagem. A linguagem denotativa, que é o sentido real, aquele que está no dicionário. Quando eu digo minha geladeira quebrou, a palavra geladeira nós sabemos que é um eletrodoméstico. Mas tem também a linguagem conotativa, que é o sentido figurado. No caso, minha namorada é uma geladeira, nós sabemos que a palavra geladeira aqui está no outro sentido, o sentido de que ela está sendo uma pessoa muito fria. Mas afinal, o que são figuras de linguagem? São recursos usados pelo falante para realçar a sua mensagem, podendo trazer para essa mensagem mais força, mais colorido, ênfase e beleza. As figuras de linguagem podem ser divididas em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção. Nessa atividade, teremos 2 exemplos de figuras de palavras, 2 exemplos de figuras de pensamento e um exemplo de figuras de construção. Questão 1. Qual figura de linguagem pode ser identificada na tirinha abaixo? A resposta é a opção A. Figura de linguagem usada é a metáfora. Por quê? Metáfora é o emprego de palavras ou expressões com sentido figurado, uma espécie de comparação, nascida da relação de semelhança ou característica comum entre 2 seres ou fatos. Ele tem músculos de aço. Aquele homem é um leão, ela é uma flor. Então essa comparação está sendo feita de forma direta, através do verbo ser ou ter. Segunda questão. Qual figura de linguagem está evidente no trecho Elis Regina está morrendo de inveja? A resposta é a opção B, figura de linguagem hipérbole. Hipérbole consiste no exagero de uma ideia para conseguir maior expressividade, para enfatizar alguma situação. Ela chorou rios de lágrimas, estou morrendo de sede, há séculos que te espero. Questão 3. Ao afirmar que o amor é como uma flor ou que o amor é como o motor do carro, a moça está usando a figura de linguagem denominada. A resposta, a opção C, comparação. Comparação consiste em estabelecer uma relação de qualidade entre 2 termos de oração, a fim de destacar a semelhança entre eles. A sombra das roças é macia e doce, é como uma carícia. A comparação utiliza-se de expressões ou elementos que ligam os 2 termos. Por exemplo, tal qual, assim como, quanto. A comparação e a metáfora são muito parecidas. Lendo a expressão, os teus olhos são como lagos gélidos, existe uma comparação explícita denotada pelo conectivo como. Contudo, se dissermos, os teus olhos são lagos gélidos, passamos a ter uma metáfora, que passa a estabelecer uma relação de identidade poética. A metáfora, ela não vai utilizar essas palavras de comparação. Para responder às questões 4 e 5, você vai precisar ouvir a música do Jorge Mateus, Medida Certa. Questão 4. Analisando a letra da canção, percebe-se que o pente, o espelho, o carro, o quarto, o travesseiro e o lençol têm comportamentos incomuns. Qual figura de linguagem fica mais evidente nessa canção? Resposta, opção A, prosopopeia. Prosopopeia ou personificação, atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados.
O sol amanheceu triste e escondido, o fogo dançava com o vento, a cadeira começou a gritar com a mesa. Questão 5. Nos trechos sinto saudades e ouvi reclamações, foi omitido o sujeito eu. Qual o nome da figura de linguagem que consiste na omissão de um termo sem prejuízo de sentido? Resposta, opção D, elipse. Elipse consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Omissão da palavra havia, estavam ou ficaram. Espero que você tenha acertado. Aprofunde os seus estudos sobre figuras de linguagens.